O caso de Gabi Petito foi um dos crimes mais midiáticos e trágicos dos últimos anos nos Estados Unidos. Gabi, uma jovem de 22 anos, desapareceu em setembro de 2021, enquanto viajava pelos Estados Unidos com seu noivo, Brian Laundrie. O casal estava documentando a viagem nas redes sociais, o que gerou grande interesse público neste caso. Hala Kivko, meus amigos, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui no canal, porque para mim é maravilhoso sempre estar na companhia de vocês, tá bom? Mas se você é novo por aqui e gosta de casos criminais e histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, deixe o seu like para apoiar o canal e ative também as notificações, o sininho. Assim, você não vai mais estar perdendo nenhum vídeo aqui do canal. Beleza, pessoal? Pedidos feitos, sem mais delongas, e vem comigo para a nossa história de hoje. Gabrielle Venona Petito nasceu em 19 de março de 99, em Blue Point, Nova York, filha de Joseph Petito e Nicole Smythe, que estavam divorciados na época. A Gabi era uma influenciadora e o sonho dela, pessoal, era crescer nesse meio. Então ela documentava tudo em sua vida e postava nas redes sociais. Então, através de amigos, ela acabou conhecendo Brian Laundrie, que aparentemente parecia um cara legal e do bem. Então ela se apaixonou à primeira vista e os dois começaram um relacionamento. Mas o Brian achava uma perca de tempo ela ser uma influenciadora, mas topava sempre em fazer os vídeos com ela. Então a Gabi, na ideia de ganhar mais seguidores e explodir nesse meio, ela teve a ideia de fazer uma grande viagem com seu namorado e postar tudo. Então, a Gabi e o Brian partiram em julho de 2021 para essa viagem de van pelos Estados Unidos, documentando a jornada nas redes sociais e no seu canal do YouTube também. O casal compartilhava momentos da viagem em plataformas como Instagram e YouTube. Mas, por trás das imagens felizes, havia sinal de um relacionamento muito conturbado. No dia 12 de agosto de 2021, a polícia da cidade de Moab, localizada no estado de Utah, recebeu uma ligação sobre uma briga entre um casal na estrada. Quando os policiais abordaram Gabi e Brian, a Gabi estava chorando no banco do passageiro e contou aos policiais que ela sofria com problemas de saúde mental. Brian, por outro lado, parecia mais calmo e disse que Gabi estava emocionalmente instável. Nenhum dos dois prestou queixa nesse dia, e a polícia classificou o incidente como uma briga doméstica e aconselhou que eles passassem a noite separados. Então os policiais conseguiram um quarto de hotel na cidade para o Brian, para que os dois pudessem se separar por uma noite. Mas uma testemunha que ligou para a polícia disse ter ouvido uma discussão entre Gabi e Brian, e que o Brian até deu um tapa na Gabi e entrou na van e trancou ela, deixando a Gabi para o lado de fora. Então a Gabi teve que entrar pela janela para conseguir entrar no veículo. Durante a viagem, meus amigos, a Gabi ligava para a mãe todos os dias para falar como estava sendo a viagem, o que eles estavam fazendo, se eles estavam se divertindo, né? Coisas desse tipo, para estar tendo essa comunicação com a mãe, para que ela não ficasse preocupada. Mas no final de agosto, as ligações de Gabi para a mãe pararam e as postagens regulares nas redes sociais cessaram. Então os pais de Gabi começaram a ficar muito preocupados e começaram a entrar em contato com a família do Brian para saber o que tinha acontecido e para ter informações. E foi quando eles descobriram que o Brian tinha voltado sozinho para a casa dos pais, na Flórida, no dia 1º de setembro de 2021, e sem dar qualquer explicação sobre o paradeiro de Gabi. A polícia até foi na casa dos pais de Brian para tentar saber algo para investigar, mas eles não deram nenhuma informação.
Apenas deram o número de telefone do advogado da família e falaram para os policiais entrarem em contato com ele por qualquer dúvida. Mas a van da Gabi estava estacionado lá. Foi aí que a polícia começou a desconfiar e achar estranho, porque se o Brian não tivesse feito nada de errado e era inocente, por que os pais de Brian disseram para a polícia procurar o advogado deles? A família de Gabi denunciou seu desaparecimento em 11 de setembro e o caso rapidamente ganhou percussão nacional, meus amigos. Enquanto as buscas avançavam, o Brian se recusou a cooperar com as autoridades na época. Então, o Brian se tornou o principal suspeito quando ele usou o cartão de crédito no nome de Gabi e ele ainda fez uma transferência de $700 da conta de Gabi para dele. No dia 13 de setembro, Brian saiu de casa dizendo que iria para a Reserva Natural Carlton, na Flórida, e desapareceu depois disso. Depois de tantas buscas por Gabi, no dia 19 de setembro de 2021, o corpo de Gabi foi finalmente encontrado no Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, pelas equipes de busca. A autópsia confirmou que a causa da morte foi estrangulamento e que sua morte ocorreu entre 27 e 30 de agosto. A essa altura, meus amigos, o Brian já estava desaparecido. O FBI revelou que o Brian tentou encobrir o crime enviando mensagens de do celular de Gabi para os familiares e amigos, na tentativa de simular que ela ainda estava viva. E ele também enviava mensagens do celular da Gabi para o dele, como se ele e ela estivessem tendo ali uma conversa, né? Com isso, ele estava tentando criar um álibi, se caso ele fosse pego pela polícia. Então Brian fugiu para a reserva Carlton, onde as autoridades iniciaram uma intensa busca por lá. Durante semanas, drones, cães farejadores e equipes de resgate tentaram encontrá-lo. No dia 20 de outubro de 2021, meus amigos, restos mortais do Brian foram encontrados na reserva, ao lado de um caderno e uma mochila. A autópsia confirmou, meus amigos, que ele morreu com um tiro na cabeça. No caderno, Brian confessava ter matado Gabi. Ele alegou que foi um ato de misericórdia, mas as autoridades não aceitaram essa justificativa. Na confissão, ele dizia o seguinte: não sei a extensão das feridas de Gabi, só que ele estava com muita dor. Eu acabei com a vida dela, achei que foi misericordioso, que era o que ela queria, mas vejo agora todos os erros que cometi. Entrei em pânico, fiquei em choque, mas a partir do momento que decidi, tirei a dor dela. Sabia que não poderia continuar sem ela. O teor da confissão irritou a mãe da Gabi, meus amigos, que numa entrevista disse que isso que ele fez foi ridículo e que o Brian ainda queria parecer um mocinho, mas que ela sabia como sua filha tinha morrido. Então, os pais da Gabi processaram os pais de Brian, alegando que eles sabiam da morte da jovem e ocultaram informações, não ajudaram em nada e ainda encobriram o filho. Além disso, a família da Gabi entrou com um processo de homicídio culposo contra o espólio de Brian, resultando em uma ordem judicial para o pagamento de $3 milhões. Nenhuma acusação criminal foi feita contra Christopher e Roberta Laundrie. Muitas pessoas argumentaram na época que o comportamento de Brian já indicava sinais de abuso e que as autoridades deveriam ter intervindo antes, procurado saber antes o que estava acontecendo. Os pais de Gabi criaram até uma fundação, meus amigos, em sua homenagem, com o nome Gabi Petito, que auxilia vítimas de violência doméstica e famílias de desaparecidos em sua homenagem. O caso ainda gera repercussão, sendo lembrado como um exemplo trágico de um relacionamento abusivo e que terminou num assassinato. Esse episódio, que poderia ter sido um alerta de violência doméstica, não foi levado adiante pelas autoridades, infelizmente, meus amigos, Porque se as autoridades tivessem levado a sério, já teria aí tomado uma atitude assim que encontraram ela lá em Utah, no estado de Utah, e viu que tinha alguma coisa errada,
Porque se vocês quiserem saber mais sobre esse caso, meus Habibs, eu aconselho vocês a ver a série na Netflix, que o nome é Gabi Petito. Lá vocês vão estar vendo o depoimento das mães, o depoimento da amiga, né? E de várias coisas vocês estarem indo mais profundo nessa história, né? Mas na própria série diz, a mãe da Gabi diz que quando ela viu a fita, né, que a polícia gravou ali deles parando os dois lá no estado de Utah, e que ela estava chorando e que ele tinha batido nela, quando ela viu essa fita, a mãe dela disse que ela viu que a filha dela estava assustada, estava morrendo de medo. E como que os policiais não perceberam isso, né? E ainda no fim ela passou como errada, né? Como a agressora e como a louca, né? E tá aí agora, a menina acabou perdendo a sua vida, né? E também não sabemos se realmente o Brian cometeu, né, a palavra com S, porque andam dizendo as más línguas por aí também que talvez isso foi forjado pelos pais para ele se safar da justiça, né? Porque como todos nós sabemos, se você assistir na Netflix a série, você vai ver também que os pais de Brian seriam capazes de tudo para proteger o filho, né? Tanto é que no caderno está dizendo, Parks, onde ele escreveu que a mãe e o pai seriam capazes de tudo, até de esconder um corpo para salvar o filho aí, né? Então, estão dizendo por aí que eles seriam capazes até de forjar a própria morte do filho para ele se safar, né? Mas é só uma especulação, não podemos afirmar nada. Mas tá aí, pessoal, esse foi o caso de hoje. Infelizmente, mais uma jovem, né, que acabou perdendo a sua vida aí por besteira, né, gente? Né, de confiar no namorado aí, que já estava há anos com o rapaz, né? E aí a gente realmente não sabe com quem a gente dorme, pessoal. Tome muito, muito cuidado, porque a gente não conhece, né? A gente fica anos com uma pessoa e a gente não conhece a essência dessa pessoa, né? E o caráter. Tá aí a prova, mais uma jovem, infelizmente, perdendo a vida tão cedo. Eu tenho pena da mãe, me dá muita pena né, meus pêsames para a família da Gabi, porque realmente quem fica no mundo é que sofre, principalmente os pais, né? Eu sinto muito, por isso eu fiquei muito chocada com esse caso também, porque passou em Utah, né? E realmente, pessoal, a gente fica triste. Me dá uma pena ver uma jovem de apenas 22 anos perdendo a sua vida. Nas mãos de um louco, que prometeu amá-la e no final tirou a sua vida, né? E ainda quis passar como o mocinho da história. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse caso e temas também que vocês querem ver aqui no canal que eu trago para vocês, tá? Um forte abraço a todos. Um beijo no coração de cada um. Que vocês passem um excelente fim de semana. Que Deus esteja com vocês, protegendo vocês. E a gente se vê no nosso próximo caso. Beijo, meus Habibs. Fui!